João, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, ó, vou ler aqui para vocês. Cadê? Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, Jesus está falando sobre um nascimento que não tem a ver com a vontade da minha mãe, não tem com a vontade do meu pai, não tem a ver com a vontade de nenhum homem, mas tem a ver com a vontade de Deus. Então Deus deseja que a partir de Cristo, eu e você possamos nascer dele, nós possamos ser descendência de Jesus, nós possamos ser filhos de Deus, como a palavra de Deus diz, né? Se nós voltarmos um versículo desse que nós lemos, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aí entra esse versículo que eu acabei de ler: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aí você pode me perguntar assim, Elisângela, mas eu não nasci de Deus quando eu nasci do meu pai e da minha mãe? Não. A palavra de Deus está dizendo que você nasceu da vontade da descendência natural, do seu pai e da sua mãe, naturalmente, da carne, porque todos nós viemos da descendência de Adão e Eva. Então, todos nós nascemos em pecado já. O DNA estava corrompido. Só através do sacrifício de Jesus, nós podemos então nascer de Deus novamente. Nós podemos nascer da água, da palavra e do Espírito. Ok? Então, essa primeira palavra que a gente analisou nesse versículo é a palavra nascer. Então, nascer é a palavra genao no grego, que quer dizer o ato de Deus transformar um homem em seu filho pela fé na obra de Cristo. Então, antes de nascer da água e do Espírito, por isso que a palavra diz que nós somos criaturas, nós não somos filhos de Deus, nós só podemos ser filhos de Deus a partir desse novo nascimento. Eu, para ser filho de Deus, eu preciso nascer de Jesus, eu preciso nascer da água e do Espírito, ok? Esse é um outro ensino que a gente vai trazer também, mas eu quero que você entenda que eu preciso nascer desse genao, esse ato de Deus me transformar em seu filho através da obra de Jesus. Esse nascimento no Espírito precisa acontecer. A segunda palavra que eu quero analisar nesse versículo é o de novo, o novo, a palavra novo, tá? Então, só lendo o versículo para a gente entender. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, esse novo, essa palavra novo aí, no original, também no grego, é anoten. A-N-O-T-H-E-N. Anoten, ok? A-N-O-T-H-E-N no grego, que quer dizer de cima, de um lugar mais alto. Então, quando eu nasço de novo, eu não estou nascendo da terra, mas eu estou nascendo do céu, eu estou nascendo de um lugar mais alto, eu estou nascendo do próprio Deus. Há um novo nascimento acontecendo dentro do meu espírito e eu posso então novamente ter comunhão com Deus através desse novo nascimento. Volto a dizer, se a gente olhar para 1 João 3,9, que é o da lição 4, nós vamos entender que há uma divina semente que é plantada dentro de nós. O novo nascimento acontece a partir do momento que a palavra de Deus entra e toma vida dentro de mim, se torna vida. O Espírito Santo consegue me convencer o quão pecador eu sou e o quão dependente eu sou desse sacrifício por mim, desse sacrifício na cruz que foi em meu favor e foi em favor da humanidade, ok? Então eu preciso crer em Jesus, eu preciso crer no sacrifício de Jesus na cruz pela minha vida, ok, queridos? Então essa palavra novo é alguém que nasce de cima, do alto de Deus, ok? A próxima palavra que eu quero analisar com vocês é o não pode, a palavra pode, tá? Então essa palavra, nós analisamos já a palavra nascer,
novo e agora a palavra pode. Então, quando a palavra diz assim, se alguém não nascer de novo, não pode, essa palavra pode é a palavra no grego dunamai, que é D-U-N-A-M-A-I, dunamai, que quer dizer não somos capazes por capacidade própria, na nossa mente natural. Queridos, não tente entender isso que eu estou dizendo para você sobre o novo nascimento de forma natural. O homem natural, o que é ser um homem natural? É usar o meu intelecto, é usar a minha mente humana natural para entender as coisas espirituais. As coisas espirituais, Paulo diz em 1 Coríntios que as coisas do homem, só quem entende é o homem, mas as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então eu só vou conseguir entender as coisas de Deus, as coisas espirituais, se eu nascer do Espírito, porque eu vou conseguir entender isso espiritualmente e não com o meu intelecto, não com a minha mente natural. Esse é o grande problema da maioria das pessoas, é querer entender Deus de maneira intelectual, de maneira natural. Deus é espírito e as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Elisângela, como é que eu entendo Deus então? Como é que eu entendo a palavra de Deus? Como é que eu entendo a vontade de Deus para minha vida? Através do seu espírito recriado. Você precisa nascer de novo da água e do espírito, porque aí você vai poder, aí você vai ter, a palavra de Deus não pode, né? Se a pessoa não nascer de novo, ela não pode. Por quê? Por capacidade natural, na sua intelectualidade, o homem, infelizmente, ele não consegue entender as coisas de Deus. Então, a palavra pode aqui é a palavra dunamai, no grego, que quer dizer não somos capazes, por capacidade própria, na nossa mente natural, de entender as coisas de Deus, de compreender as coisas espirituais. Toma essa palavra para você, querido, entenda isso que eu estou querendo dizer e busque, então, esse novo nascimento, se você ainda não nasceu de novo. Diga, Jesus, eu quero nascer de novo da água e do Espírito. Outra palavra que eu quero analisar nesse mesmo versículo com a gente, para a gente entender esse novo nascimento, é o ver. Então, a sequência aí do versículo, né? Em verdade te digo que se alguém não nascer, o Genal, de novo, anotem, não pode, dunamai, ver. Essa palavra ver, né, que a gente entende como ver com os nossos olhos, no grego é a palavra eido, E-I-D-O, eido, que quer dizer perceber por algum dos sentidos, discernir, adquirir conhecimento de, entender. Queridos, quando a palavra dunamai diz que eu não consigo compreender as coisas de Deus com a minha mente natural, quando eu tenho essa palavra ver, eu não estou falando de um ver com os olhos naturais. Quando a palavra diz que você não pode ver o reino de Deus, está dizendo que nós não podemos de forma natural ver com os nossos olhos naturais o mundo espiritual. Nós não podemos ver o reino de Deus, nós não podemos compreender as coisas de Deus com o nosso olhar natural. Agora, quando nós nascemos de novo, há um olhar, há um olho espiritual que nos é dado no nosso espírito. Entendo o que eu estou querendo dizer. Deus não vai gerar um olho espiritual lá dentro do seu espírito, não é isso que eu estou querendo dizer, mas existe uma forma de os nossos sentidos espirituais serem aguçados, porque Deus nos dá a sua imagem e a sua semelhança novamente. O nosso espírito é recriado e eu consigo ver as coisas de Deus com mais clareza. Não sei se você já teve essa impressão, mas eu tenho, quando eu estou lendo a palavra, tem horas que eu compreendo a Bíblia de tal maneira que eu digo assim, Deus, seria impossível eu entender esse versículo se fosse só de maneira intelectual, se fosse só pelo português que eu estou lendo, mas existe algo dentro de mim que me explica de tal maneira um versículo bíblico, uma palavra que Deus está me dando, que eu digo assim, Deus, muito obrigado, porque eu estou vendo
com os meus olhos espirituais o que essa palavra está querendo me dizer. Eu estou vendo com os meus olhos do Espírito o que o Senhor está querendo falar comigo. O que Deus deseja, queridos, falar comigo e com você é justamente isso. Nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito para ver. Não com os nossos olhos naturais, não com esses 2 olhos que Deus nos dá, mas com o olhar do Espírito, com o olhar interior. As coisas de Deus são entendidas de forma espiritual. Então, essa palavra eido, né, no grego, a palavra ver no grego, ela quer dizer perceber por algum dos sentidos, discernir, adquirir conhecimento, entender. Então, assim, é muito mais do que simplesmente ver com os nossos olhos naturais. É muito mais do que simplesmente ter a nossa mente estudada intelectualmente. É muito mais do que compreender as coisas de Deus de forma natural, mas é algo que nasce no nosso espírito, e somente um homem que nasceu de novo da água e do Espírito pode compreender isso. Por muitas vezes eu li a palavra de Deus e muitas coisas, elas pareciam ser assim, até difíceis, né, de se compreender, difíceis mesmo num sentido natural de dizer, né? Mas quando eu nasci de novo, quando então eu entendi no meu espírito que eu precisava de Jesus, que eu era pecadora e que então eu preciso dessa ajuda do Espírito Santo na minha vida todos os dias, eu consigo hoje olhar para a palavra de Deus e compreender melhor o que Deus está querendo de mim e compreender melhor o que é esse se converter, qual é esse caminho excelente que Deus está querendo que eu trilhe para que eu consiga então ter uma vida de abundância diante de Deus, para que eu possa então ter o meu espírito em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Compreenderam o que eu quis dizer aqui com João 3,3? Em verdade te digo, que se alguém não nascer, Genau, Deus precisa transformar você em filho de Deus. Antes de Jesus, todos nós éramos criaturas, somente criados, nascidos da nossa mãe e do nosso pai. Mas a partir de Jesus, nós somos recriados, regenerados, a palavra de Deus diz. O nosso espírito toma vida através da vida de Cristo, através da ressurreição de Jesus, nós temos vida com Ele. Se alguém não nascer de novo, do alto, de Deus, eu preciso nascer de Deus, queridos. Eu preciso nascer exatamente como Adão nasceu e como Jesus nasceu, de uma palavra. Deus deseja que você nasça da palavra. Deus deseja que você nasça de Jesus. Jesus é o verbo vivo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus vem até nós e nós entendemos essa palavra e nós recebemos essa palavra de sacrifício de Jesus, de redenção de Jesus, do que Jesus fez na cruz, e nós então nascemos de novo, nós podemos então ter esse entendimento do reino de Deus, da vontade de Deus. Nosso espírito passa a estar recriado em Jesus. Amém, queridos? Que vocês possam meditar nessa palavra que eu tenho trazido nessa lição a respeito desse novo nascimento. Nós precisamos então nascer de Deus, nascer do Espírito. E isso só pode acontecer através da palavra, da água e do Espírito. Eu preciso nascer da palavra e do Espírito, que é da vontade de Deus. Se nós não nascermos, João 1,13, né? Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Através da palavra, nós podemos nascer de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você possa meditar nessa palavra, que você possa ter
o entendimento necessário sobre essa palavra. E eu quero te pedir para que você se inscreva no canal, para que você possa receber então semanalmente as aulas, para que uma coisa vá se completando a outra e você possa então ter um entendimento completo do que Deus tem para as nossas vidas. Nós já entendemos a nossa origem, nós já entendemos o propósito, nós já entendemos o que é o pecado, nós já entendemos a lição 3. Deixa eu pegar aqui para a gente ver. Eu esqueci agora o que foi a lição 3. Nós entendemos essa questão de filhos, criaturas e novamente filhos de Deus, que vai falar sobre João 1:12. Então vejam que, como eu acabei de dizer, nós estamos numa sequência de entendimento. Então não assista a aula 5 sem assistir a aula 1, 2, 3 e 4. Faça isso. Elisângela, você está pedindo para eu assistir só para eu assistir os seus vídeos? Não. Eu estou pedindo para que você assista, para que você tenha o entendimento completo disso que eu estou passando para vocês, ok? Então, o novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Deus abençoe a sua vida, que a gente possa então estar aqui na próxima aula novamente, compartilhando da palavra e tendo o entendimento daquilo que Deus tem para nós. Tá bom, queridos? Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.